Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com vocês aí para resolver questões do Sebrasp, porque você sabe que a resolução de questão é o seu treino antes da competição. Depois que você tem um forte embasamento teórico, é lógico, né? Não dá para resolver algumas coisas pela intuição, né? Então, principalmente a parte da lógica, ela não é intuitiva, né? Muitas partes dela são técnicas, né? Então você tem que estar bem preparado. E aí nós começamos a nossa segunda fase, na qual vamos resolver questões de várias bancas aí no caso. E agora essa questão é Sebrasp. Ah, mas eu perdi alguma coisa, professor? Não, está no nosso canal também a primeira parte, né, a primeira fase do nosso canal, que é a teoria. A teoria está à disposição. Então, se você já sabe, né, está inscrito, ativou o sininho, recebe as notificações aí do caso. Se você não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para, né, ser, no caso, ser notificado dessas novidades. Compartilhe, indique, dê joinha, tudo aquilo lá que faz parte, né, dessa nossa internet aí no caso, tá certo? E a nossa segunda fase é resolver questões de várias bancas, né, para você se preparar adequadamente para o concurso dessas bancas, tá certo? E o Sebrasp, ela cobra, né, ela é bem, assim, sutil na cobrança, né, então parece que está tudo sobre domínio, lá no caso, quando você vai ver, uma coisinha, escorreguei e acabei errando, tá? E o tema aí que nós estamos abordando é o estudo da tabela verdade, né? Que para o Sebrasp é uma coisa muito, muito cobrada, muito importante para eles, né? E essa parte de tabela verdade é cobrado de várias formas aí, ok? E qual é a nossa questãozinha de agora? Vamos lá. Ele diz, né, o seguinte: julgue o item considerando a estrutura lógica das situações apresentadas em cada caso aí, tá certo? Então, ele apresentou para nós essa situação. É sempre interessante você ler, e eu deixo, né, esse início que vem para cada questão, para você ter ideia do que se trata, né? O que, que eu vou pegar em seguida no caso. Então, está falando sobre, né, a estrutura lógica das situações apresentadas em cada caso. Que estrutura ele está falando? Então, vamos lá. Suponha que a afirmação Carlos pagará o imposto ou Ana não comprará a casa seja falso, tá certo? Nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa. Então, quando ele falou nisso daí, né, seja falso, seja verdadeira, nós estamos, né, caso seja uma proposição composta, nós estamos trabalhando com a ideia, né, da tabela verdade. Então, o que eu tenho que analisar é essa situação, né? Então, Carlos pagará o imposto ou Ana não comprará a casa. O que, que é isso daí? Isso daí, né, é uma proposição, tá certo? Isso aí, essa afirmação, né, melhor dizendo, é uma proposição composta. Legal. Qual é o conectivo? Isso é importante. O Sebrasp, às vezes, deixa claro o conectivo e, às vezes, ele esconde, né? Ele usa um paralelismo semântico com a língua portuguesa para esconder o conectivo. Então, a primeira coisa, assim, bater os olhos. Conectivo está claro? Tá. É o ou, né? O ou do tipo inclusivo. Legal. Então agora eu vou começar a pensar na situação. Então ele falou o seguinte: se essa proposição for falso, né, eu posso concluir que Ana comprará a casa. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro eu vou descobrir o valor lógico, né, de cada proposição simples, se possível, nem sempre é possível, né, porque depende da combinação de valores da tabela verdade. Se possível, eu vou descobrir o valor das proposições simples, né? E em seguida, aí no caso, vou ver se eu consigo concluir essa parte, ok? Então, primeira coisa é descobrir se Carlos pagará o imposto é verdadeiro ou falso e Ana não comprará a casa é verdadeiro ou falso. Então, essa é a primeira parte, né? Depois, se eu conseguir, eu concluo sobre ela. Vamos lá. Então, Carlos, né, pagará o imposto ou Ana não comprará. Então, o que acontece? Nós temos aqui, né, a nossa proposição composta, o conectivo ou do tipo inclusivo, né? E aí, o que, que aconteceu para essa situação? Ele falou para nós, isso daqui é interessante, né? Ele falou que essa proposição, né? Essa proposição, ele falou, isso tudo aqui é falso. Ok.
né? Então eu venho aqui, ó. Quando que o ou é falso, né? O ou é falso só numa situação, lembra? Aí eu vou na minha tabela verdade verificar. O ou é falso somente quando, né, o P e o Q forem ambos falsos, né? Essa é a ideia. Então, no caso aí, né, o conectivo ou é falso quando ambos, né, os disjuntos, que é o nome, né? Isso tem nome, como diz o Fantástico lá, né? Os disjuntos são falsos. Então, o que que acontece? Obrigatoriamente, né, para essa proposição ser falso, Carlos pagará o imposto, tem que ser o quê? Falso. Ana não comprará, tem que ser falso. Porque o ou só é falso quando ambas forem falsas. Nem sempre é possível, depende da tabela verdade, depende do coletivo. Nesse caso, né, eu tenho essa situação que ambos devem ser falsos. Então, Carlos pagará é falso. O que, que é verdade? A negação dela, que é Carlos não pagará. Carlos pagará é falso, Carlos não pagará o imposto, é verdade. Tá certo? Beleza? Então, descobrir essa situação. Sobre a Ana. Ana não comprará a casa é falso. A negação disso, né? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz a negação. Negação, né? Neguei. Ana comprará passa a ser o quê? Verdadeiro. Né? Então, é assim. Eu descobri a proposição simples, descobri qual o valor lógico dela. Né? Então, se aquela proposição for verdadeira, a negação é falsa, e se, né, a proposição é falsa, a negação será verdade. Então, com certeza, eu consigo concluir que Ana comprará a casa. Tá certo? Então, o que ele está falando é possível afirmar isso daí. Agora, nessa linha, né, de conectivos que quando eu não sei alguma coisa, eu sei alguma coisa, tem três situações possíveis, né? Olha só, essa daqui ele falou assim, ó, não sei ou, tá certo? Ou não sei. Perfeito? Legal. Só que isso tem que ser o quê? Falso, né? Como ele disse, tem que ser falso. Logo, eu sei. O que está aqui dentro é verdade e o que. Opa, professor, tá maluco? O que está aqui dentro é falso, né? E o que está aqui dentro é falso. Então, quando é que o ou é falso? Quando, né, os chamados disjuntos forem falsos. Mas não para só aí, viu? É bom você ficar atento, já que apareceu esse tipo de questão. A outra é assim, ó, não sei. Quando eu falo não sei, é porque ele não deu o valor de P e Q. Mas o conectivo é o E. Não sei e não sei. E isso tem que ser o quê? Verdade. Mesma coisa. Pessoal, quando é que o conectivo E é verdade? Eu sei. Somente quando ambos forem verdadeiros. Tá certo? Então, o ou é falso quando ambos forem falsos. O e é verdade quando ambos forem verdades. Tá certo? E, lógico, não pode esquecer essa situação. Ó. Eu começo assim: eu não sei quem é o P. Legal? Eu tenho o então. Lembra da flechinha? Eu tenho o então. Não sei quem é o consequente, mas isso tem que ser falso. Ah, bom, então agora eu sei. Essa combinação só serve quando o primeiro, que é o antecedente, é verdade e o consequente é falso. Legal? Essa é a ideia no caso. Então, essas três situações tem que ficar atento. Não é toda hora que eu consigo, não é toda hora que eu consigo, né, preencher dessa maneira. São esses três casos. Isso aí tem que ficar atento. Então ele falou: Carlos pagará o imposto, Ana não cobrará a casa. Isso é falso. Então está definido. Cada uma das proposições simples devem ser, né, no caso, falsa. Portanto, Ana não comprará é falso, Ana comprará é verdade. Portanto, o que ele está afirmando, nesse caso, é correto concluir
que Ana comprará a casa, é certo, né? Então a afirmação é verdadeira, logo o item é certo. Legal? Essa é a ideia que nós temos aí a respeito, né, do nosso da nossa afirmação. Legal? Por isso que eu peço, né, no caso aí, se você não está inscrito, se inscreva, ative o sininho. A ideia é deixar o sininho ativado. A inscrição é só para isso daí, no caso, né? Ativar o sininho e receber as notificações aí que tem novidade, né? E, como eu falei, estamos na segunda fase, virão outras fases, não para só na segunda, teremos novidades. Enquanto isso, nós estamos resolvendo questões direcionadas para determinadas bancas. A intenção é resolver questões para muitas bancas, certo? E analisar como é que elas cobram isso daí. Por enquanto, eu me despeço, falo tchau, mas com certeza voltaremos para mais resoluções. Um abraço. Tchau.